falaremos alguma coisa também a respeito da Nova Jerusalém. E uma das mais gratificantes esperanças do cristão é a promessa de Jesus quanto a essas moradas celestiais. E a Nova Jerusalém é um lugar assim assustador até nas suas dimensões que a palavra de Deus nos traz. A Nova Jerusalém é, por assim dizer, uma cidade do porvir, arquitetada e construída no céu, né? Nos céus não, no céu. E ela tem um propósito muito bonito de abrigar a nós, os que foram arrebatados, e de onde reinaremos na terra. Há algumas alusões de que ela vai pairar acima da Jerusalém atual, que vai estar praticamente destruída e será reconstruída, e a Nova Jerusalém vai pairar acima dela. Um efeito que a Nova Jerusalém terá é manter a órbita da Terra. Lembra quando falamos que Isaías diz que ela anda cambaleando como ébrio, porque perdeu, a Lua deve ter se deslocado, ela se deslocou do eixo, e a Lua então perdeu aquela condição de manter certinho o que ela faz hoje. A Nova Jerusalém desce, paira num certo lugar da nossa atmosfera, e ela mantém a trajetória da Terra certinho e perfeita, porque o Todo-Poderoso reina. Neste tempo, Todo-Poderoso reina. É uma cidade em forma de cubo, segundo a descrição lá de Apocalipse. Ela é, podemos dizer, um prédio de apartamentos em um formato de cubo, gigantesca. Quando nós pegamos as medidas faladas ali e a transformamos em quilômetros, essa cidade mede 2.220 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. Ou seja, alguém lá no Recife, ele estaria vendo o fim do muro aqui no estado de São Paulo, aqui nas nossas cidades. Quando olharmos para cima, é a mesma distância, 2.220 quilômetros. Só para que você tenha uma ideia do que é isto, basta você se lembrar que um avião, ele voa a 11 mil metros. Um avião comercial, 10, 11 mil metros. Olha a distância que estará a altura desta casa. 2.220 quilômetros. Então, é essa distância na linha de frente, na linha lateral e para cima. É um prédio de apartamentos, talvez, Deus o sabe. Já ouvi dizer que é uma nave espacial. Deus o sabe, eu não sei o que é. Eu sei que vai vir não só do espaço, mas do espaço sideral, rompendo o céu dos céus, e nós estaremos vendo essa maravilha. É uma beleza sem par. É de uma autonomia maravilhosa. Imagine você que ela não precisa de luz. Jesus é a luz que ilumina dentro dessa cidade. Aí, quando a gente olha e fala a respeito dessa cidade, chama a atenção as nossas cidades aqui que nós conhecemos. Eu creio que muitos já moraram em bairros como eu, que morei num bairro que estava começando o loteamento, então não tinha infraestrutura, principalmente naquele tempo, há 35, quase 40 anos atrás, não tinha investimento nenhum. Eles iam lá, dividiam os lotes e ia. Quando começava a povoar, é que puxavam o poste de luz, daí a pouco vinha a água encanada, se é que tinha, muitos lugares não tinha, tinha que esperar o caminhão-pipa vir levar água, mas eu passei por isso. Mas aí vai crescendo, a última coisa era o calçamento. E eu quero te dizer uma coisa, quem já passou por isso sabe o quanto valoriza um bairro quando passa o asfalto. Pois é, a alusão que nós temos da Nova Jerusalém é de uma cidade pavimentada. Aqui, o que se usa para calçar as estradas, ou melhor, as ruas de uma cidade,
Naquele meu tempo ainda usava-se muito paralelepípedo. Era uma pedra que eles lavravam ela em forma de cone, colocava sobre a areia, batia e ela fica. Temos avenidas em Ribeirão e algumas ruas nos bairros mais antigos que ainda não foram cobertas de asfalto e dá para ver isso. Muito trabalho, despendia muita mão de obra, muito sofrimento, por assim dizer, e além disso era um material muito caro. Depois então surgiu o asfalto, que era um lixo que não tinha como descartá-lo. Era o resíduo final do petróleo, que não era mais tão inflamável para que se pudesse aproveitar. Era uma massa liguenta como o betume, como o piche, mas só que ele endurecia. Eles foram trabalhando e viram que se aplicasse aquilo com pedra quebrada, moída, formava o asfalto. E aquilo começou a ter vamos dizer assim, um crescimento do uso deste material, e as cidades começaram a ter calçamento até nos lugares mais remotos. E ali valorizava-se aquele loteamento, valorizava-se aquele bairro. Escória, resto, lixo que não tinha como ser descartado. Isso foi usado para pavimentar a maioria das ruas do mundo todo. Deixou de usar as pedras lavradas e começou a ser usado o resto, que não tinha mais serventia do petróleo. Misturado com betume e com as outras químicas e com fogo, e eis aí as cidades, quase todas, tendo uma maravilha de crescimento, uma maravilha para se transportar nas estradas e etc. Pois bem, o que tinha de menos valor aqui serviu para calçar as nossas ruas e valorizou muito. No céu é calçado com o que temos de mais valor aqui na terra: ouro e cristal, pedras preciosas e ouro. Eu imagino que o ouro e cristal, o cristal, que são os diamantes, as esmeraldas, safiras, é uma das coisas mais preciosas que temos na terra, portanto são chamadas pedras preciosas. Elas vão servir de base simplesmente para calçar a nossa rua. Ah, igreja, vamos esperar com alegria. A Nova Jerusalém, na verdade, ela é uma pérola. As portas são pérolas. Os muros são de pedras preciosas. Coisas incríveis nós vamos ver ali. E quer saber de uma coisa? Pouco vai ter assim para que nós venhamos porque quem ilumina ela é o Senhor, aquele que nos resgatou e está preparado o nosso lugar de presente, de graça, assim como tudo que temos recebido é pela graça. Assim como tudo o que temos de depender é pela graça. Não foi isso que ele disse para Paulo? Paulo, a minha graça te basta. E por que nós estamos às vezes inconformados com tantas coisas? Lembremos, Cristo em nós é a esperança da glória. Não andemos inquietos por coisa alguma, porque o Senhor sabe o que nós necessitamos. Ele sabe do que é mistério e vai resolver. Ainda que tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte, tendo o Senhor ao nosso lado, não tememos mal algum, porque Ele é a nossa força. O seu cajado e o seu bordão, a sua vara nos consolam. E nas horas de sofrimento, Ele está nos olhando. Muitas vezes, quando defendemos a fé e somos como Estevão sendo apedrejado, ele se coloca de pé e contempla. Há um galardão te esperando. Busque a Deus. Esteja com alegria, buscando e entendendo que esta nova cidade também te pertence. Não podemos deixar de nutrir essa esperança. É o meu ponto de vista e é o que eu te peço. Não deixe murchar essa esperança. E que ela jamais venha a ser envolvida por qualquer coisa que desvie a atenção. Para chegarmos ali, nós não podemos ter ligação com nada que venha desviar a nossa atenção. Lembram-se de Elias, quando ele foi arrebatado? Um carro e uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo,
separou-os um do outro. Qual que era a condição que Elias deu para Eliseu? Se me vires quando eu for tomado de ti, assim se fará. Se não, não. Eliseu ficou olhando para o cavalo de fogo, para aquela maravilha? Não. Ele olhou para aquele que poderia cumprir uma promessa. Ainda que as coisas que você vê aqui na terra sejam maravilhosas, nada pode comparar, sequer comparar com a Nova Jerusalém. Sequer comparar com as delícias que Deus tem preparado para nós. Sequer preparado com a glória que havemos de ver, com a glória que havemos de participar. Fortalece-se na esperança de Cristo Jesus. A Nova Jerusalém está logo ali. Eu imagino que ela já pode estar sendo preparada para romper os céus, porque a Bíblia diz que ela desce dos céus. Ela pode ser que já esteja descendo. E nós temos um lugar preparado. Há um lugar preparado.